Tá certo. Bom, vamos lá, né? Podemos começar? Pode, por favor. Boa noite, pessoal. Primeiro, né, agradecer o convite, agradecer o Bob e a Érica, né, por ter lembrado de mim para estar aqui nesse momento. Meu nome é Thaís Militão, eu sou advogada, moro aqui em Lorena, no interior de São Paulo, atuo na advocacia autônoma, tenho um empreendimento também de prestação de serviço, né, e sou ativista social. Né, trabalho, estudo, né, e trabalho sobre movimento preto e movimento preto feminino há algum tempo, né. Comecei a ter interesse nessa pauta desde o ensino técnico, né? Eu fui fazer ensino médio no colégio técnico e desde então nasceu em mim essa necessidade, na verdade, de me entender enquanto mulher preta, né? E aí o ativismo, ele nasceu mesmo de forma concreta, né? Na faculdade também, me envolvi em poucos movimentos que tinham, né, esse tipo de pauta, ou escolhi apresentar esse tipo de pauta sempre que podia, né, eu sempre fui envolvida em apresentação de trabalho científico, né, de pesquisa, e sempre levei para esses trabalhos a pauta racista, né, pautas sociais. Inclusive o meu TCC, né, foi sobre o crime de injúria racial, e fiz um estudo de caso sobre a Maju Coutinho, na época, né, ela sofreu um racismo, injúria racial na época, e o meu TCC foi em cima disso, foi um estudo de caso em cima desse fato. Né, e na verdade, e também me envolvi, né, fortemente com o ativismo social junto com o Quilombo Vale Resiste, né, que foi o coletivo primeiro, né, e até então, quando nasceu há 3 anos atrás, era o único coletivo que tinha, né, e foi lá também que eu me desenvolvi muito enquanto ativista social e conheci a Érica, né, maravilhosa, assim, presentão que o Quilombo me deu. Muito bacana. Amiga, seja bem-vinda, né? Acho que eu sou suspeita para falar por ser amiga, mas não teria como não lembrar de você com um tema como esse, né? Da mulher potente que você é, da profissional potente que você é. E o Bob fez um comentário ali, eu vou começar com essa pergunta. Ele falou que essa rede de apoio, de mãe, de amiga e de irmã, quanto que essa é a melhor rede de apoio. Dentro do seu processo de mulher negra, você tem toda uma atuação autônoma. Como que é para você essa rede de apoio? Você tem, não tem? Como que é essa construção? Eu tenho muito forte, né, assim, eu fui criada pela minha mãe apenas, né, e a minha família, ela é uma família muito, que as mulheres são muito fortes, né, então, assim, é uma família preta, de assim, todo mundo, né, que constrói, tudo que construiu foi construído com muita luta, né, ninguém nasceu, né, em uma classe social alta, e as mulheres sempre foram muito potentes, né, então a minha avó, ela é, assim, a matriarca da casa, ela sempre foi muito potente, a irmã dela, né, que já faleceu, a minha tia Marta, foi uma mulher presente na nossa vida e sempre foi uma mulher muito potente. Eu cresci, assim, a minha mãe, ela me teve aos 16 anos, sempre foi assim, a mãe mesmo, né, a minha mãe, eu sempre falo que ela é a maior ativista que eu conheço, né, tudo que eu sou, assim, tem a ver muito com a minha mãe, vem muito da minha mãe, essa coisa da ideia de estudar como forma de mudança de vida, tudo isso veio muito da minha mãe. Né, e da minha família por si só, minha família é muito feminina, né, então assim, minha prima, minha madrinha sempre fizeram parte da minha vida e foram pessoas que estavam ali junto comigo, e aí eu cresci, né, e eu sempre tive uma proximidade muito fácil, assim, com mulheres, né, e tenho também de hoje em dia na minha convivência muitas mulheres pretas, e eu sou falante, né, sou uma pessoa falante, eu gosto muito, o papo, a conversa, o diálogo é a minha arma, é a minha proteção também, é com ela que eu me protejo. Eu gosto muito, então eu troco muito com pessoas e troco facilmente. Eu troco muito fácil com as pessoas, né? Sento num churrasquinho ali, tô conversando. E converso muito com mulheres, né? Então, mulheres fez parte da minha construção antes e faz do processo, assim, constante. Todos os dias eu tô com alguma mulher conversando, seja na área de trabalho mesmo, WhatsApp, cliente, e assim, acaba que também a maioria das minhas clientes são mulheres e negras, né, até por identificação e por diversos motivos, né, acaba acontecendo esse processo que é muito natural. Sim.
Bacana. Na outra live, a gente teve um momento assim que a gente estava comentando o quanto que entre nós, mulheres negras mesmo a gente acaba se atacando, né? Porque é uma coisa tão internalizada já essa violência que parece que a gente vai dar conta. Falamos até das nossas mães, né? Que as nossas mães exigem da gente, ainda muito novas, que a gente seja forte, que a gente tenha aquela romantização da nossa dor. E como que é para você, nesses espaços, lidar com outras mulheres negras, né? Que não só mulheres retintas. Como que você acolhe essas dores, esses desafios? Como que você se expressa também? Então, é muito importante esse ponto. Né? Assim, a gente acaba reproduzindo, porque assim, é de uma forma automática, a gente não quer aquilo, mas acontece. Né? E nós, mulheres negras, nós somos mesmo assim, muito armadas como uma forma de sobrevivência, né? Inclusive o empoderar, esse processo de você se empoderar e de você passar a falar sobre as suas dores, sobre você lutar, é uma forma de sobrevivência. O empoderamento feminino preto, ele é uma forma de sobrevivência. Né? E essa ideia de, assim, de lidar com outras mulheres é sempre muito sensível, né? E aí é sempre bom aí a ideia do autoconhecimento, de poder também separar e de me entender. Eu acho que lidar com outras mulheres tem a ver primeiro com me entender. Eu sempre falo, né, sobre como que essa ideia de ativismo tem que ser uma ponta de duas lanças. Né? A outra lança está apontada para o mundo, que é as mudanças que a gente quer fazer no mundo, mas a outra lança precisa estar apontada para a gente. Então, assim, como eu, mulher preta, sou, como eu me enxergo primeiro, como eu me trato, para eu poder entender o outro, né? Para eu poder estar no mundo com outras mulheres pretas. Então, assim, o ativismo, a mudança precisa partir de mim. Né? Eu preciso ter uma autocrítica comigo mesmo, eu preciso conseguir acolher, inclusive, as minhas incoerências, né? Porque o empoderamento é sobre isso, é sobre se entender primeiro, sobre se amar também. Né? Sobre olhar para si, ativismo é sobre se criticar também, porque eu preciso me criticar para poder apontar as críticas do mundo, né? O que está errado. Então, assim, passa por mim primeiro, para depois eu entender como que eu posso olhar para outra mulher, como que eu posso ser mais empática com ela, né? Mas eu preciso olhar para mim. Quando que eu não consigo ser empática com outra mulher e por quê? Quando que sem eu querer eu acabo julgando outra mulher e por quê? Né? Então a gente precisa ter esse tipo de... A gente precisa se questionar muito para estar nesses espaços, né? Se eu estou naquele espaço com aquela mulher e algum motivo nela me incomoda, por que que me incomoda? Né? Por quais motivos, por quais razões? E assim, esse processo de empoderamento, né, ele é uma coisa que começa muito interna. Né? Eu, por exemplo, eu comecei com essa ideia de que eu preciso ser uma mulher empoderada no sentido de poder escolher, de falar, de me posicionar, por estar em espaços que eu era única. E aí começou olhares diferentes, né? A gente percebe a diferença ou não se sentir parte. E aí o que acontece? E aí eu vou em busca, né, de pessoas que já falam sobre isso para eu poder me entender como mulher preta nesses ambientes. Né? E aí, assim, é claro que eu, Thaís, tive ajuda e acessei espaços, né? A gente não pode entrar aqui, em nenhum momento eu gosto de falar de dentro da bolha, né? Eu preciso sair da bolha e de entender que existem mulheres pretas que estão em certos espaços e não são empoderadas ou não têm esse poder de escolha porque não querem, e sim porque não conseguem, porque não têm acesso, porque não tem ninguém para ajudar. E é por isso que nós somos importantes, que espaços como esse são muito importantes, porque assim, a gente pode falar para outras mulheres que não conseguem ter acesso, ou que não se entendem disso, ou que nem se enxergam enquanto mulheres pretas, né? E podem olhar para a gente e se enxergar. Então, espaços como esse, né? O ativismo, ele é uma coisa que eu costumo dizer que, assim, eu acho que eu nasci ativista. Né? Porque é uma coisa que nasce na gente. O ativismo, ele nasce do incômodo. Então, eu começo a me incomodar com a forma que eu sou tratada, que eu sou olhada, enfim, nos ambientes, e aí eu vou atrás. E aí, nessa busca de ir atrás, eu consigo passar alguma coisa para alguém. Mas por quê? Porque eu vou em busca, né? Porque eu fui ler, porque eu fui procurar, porque eu fui ouvir outras mulheres, né? A minha construção também passa por ouvir muitas mulheres, né? Nossa, eu sempre falo, nossa, gente, como que eu aprendi com a Érica? Como que eu aprendi com a Érica quando eu conheci ela no Quilombo? E é sobre isso, né? Então... Eu acho que você traz pontos super importantes na sua fala, né? A tia deve estar muito orgulhosa que ela está aqui assistindo a live. Mas eu acho que primeiro eu vou pegar o ativismo, que você trouxe bastante. O Bob fez um comentário que ele queria conhecer o Quilombo aqui, né? De fato, você precisa conhecer, Bob. Vem para Lorena para conhecer. Mas o meu ponto é o quanto que a gente precisa, a gente fala muito, né, de nós não somos escolas para pessoa branca, e não somos mesmo, a gente não tem essa obrigação. Mas seria um erro
pensar que a gente também não tem que cuidar do nosso processo de consciência e letramento racial. A gente até falou isso na outra live, né? Porque seria muito cômodo só tomar consciência, né? Que já é muito doloroso. Mas o processo de letramento racial é para eu poder me posicionar também, inclusive entre nós. E aí eu acho que pega um outro ponto da sua fala, que é essa violência que a gente acaba, às vezes, tendo com as nossas próprias irmãs, com outras mulheres, porque a gente não entende, por exemplo, o colorismo, a miscigenação. A gente não entende o reflexo desse machismo, de como que repercute para nós, mulheres negras, porque é diferente para mulheres brancas, né? A gente não entende os marcadores sociais, a gente pouco olha para as interseccionalidades. Então, não podemos ficar nesse lugar cômodo, né? De só olhar para a nossa história e aí a gente enrijece naquela nossa história e deixa de olhar para o coletivo, né? Isso não caberia dentro do ativismo. E quando você traz o quilombo, quanto que foi importante para a gente de entender que eu posso integrar um coletivo, mas ele é uma mudança constante, inclusive de eu entender qual que é o meu lugar, por exemplo, quando você traz que outras mulheres não têm, talvez não tiveram oportunidade, não acessaram outros espaços. A vulnerabilidade também é transitória, né? Como você, eu também não tive sempre a oportunidade de estudar, mas eu estudei e hoje eu ocupo um novo espaço. Eu preciso entender qual foi a vulnerabilidade que eu passei lá atrás, se eu tenho alguma hoje, mas quais também não me pertencem mais. Eu não vou me enrijecer nesse lugar, né? E trazendo isso para o nosso tema, que é conquista, acho que é importante pontuar que quando a gente fala de mulheres negras, falar de conquista é muito mais do que uma conquista concreta, né? Uma promoção de trabalho, ou comprei alguma coisa, minha casa. Não. Para a mulher negra, falar de conquista é falar, inclusive, do processo de auto-amor, desse amor preto, do quanto que eu tenho a capacidade de me olhar, entender o meu lugar na sociedade, entender o meu lugar no mundo, né? Que muito me foi privado, inclusive, um processo de entender qual é a história de outras mulheres na minha vida, das outras gerações que eu tenho, e sobretudo de que eu posso pertencer, eu posso ser, mas quais são os passos que eu preciso dar para chegar até aí, né? Então, conquista é muito amplo, e eu queria deixar isso agora, no começo da live, claro que a gente não está falando só de conquistas concretas, mas a gente está falando da conquista de ser uma mulher negra na sociedade. Sim, e aí, assim, essa ideia sua de construção é muito boa, eu adoro isso. Quando a gente se aceita pessoa em construção, muda muito. A gente muda a nossa visão de mundo, né? A gente muda, por exemplo, quando a gente consegue entender que o mundo todo está em construção. Prazer. Seja bem-vinda, Cris. É muito obrigada. Mas é muito bom quando a gente cria essa consciência que tudo está em construção, principalmente o movimento preto feminino. Se a gente for parar para pensar, o 25 de julho ele foi instituído na Lei 12.987 de 2014. Faz menos de 10 anos. A mulher preta sempre esteve na sociedade brasileira. Ela é o pilar de muita coisa, né? A mulher preta, né, ela foi ali o pilar, o alicerce de muita coisa. E só há 10 anos que existe uma lei, né, que reconheceu a Teresa de Benguela e que agora nós temos o Júlio das Pretas. Então, o movimento feminino preto, ele está em construção. Então, o ativismo nem sempre é um lugar de coisas absolutas. Sim, a gente está aprendendo, a gente está construindo as nossas pautas, a gente está falando das nossas dores agora, a gente está conseguindo se enxergar há pouco tempo. Então, assim, a gente está em construção e a gente tem que entender isso, inclusive dentro do ativismo. Não dá pra gente sair por aí dentro de um movimento preto feminino ditando que a mulher preta tem, se ela é empoderada, ela tem que agir assim. Se ela é ativista, ela tem que ser assim. É assim que é. Não, nem tudo é absoluto. A gente está se descobrindo agora. E outra, as coisas, elas são somatórias e não anulatórias. Uma coisa soma a outra. Então, por exemplo, né, você trouxe aí uma coisa que eu acho incrível também, sobre a importância de letramento racial e consciência racial. E aí eu gostaria de entrar, né, e falar muito brevemente. Empoderamento feminino preto, empoderamento estético, consciência racial e letramento racial são 4 coisas diferentes. Absolutamente diferente. Muitas vezes no movimento, no ativismo preto, as pessoas têm medo de aprofundar debate. E quando a gente aprofunda as pautas, a gente entende que não tem um resultado só,
que não tem um único caminho, que nada é absoluto. São muitas coisas. Então, por exemplo, né, empoderamento estético é muito importante, mas não é suficiente. Uma mulher, ela pode ser esteticamente empoderada, mas se ela não tem o seu feminino, o seu empoderamento, que é algo que começa de forma interna, bem estruturado, se ela não reflete sobre isso, ela pode ser uma mulher preta esteticamente empoderada, mas que tem ali muitas fragilidades, que acaba às vezes colocando todos os problemas dela, às vezes querendo resolver tudo isso num relacionamento, por exemplo. Por quê? Porque ela é esteticamente empoderada, e às vezes ela tem até consciência racial, às vezes até letramento racial. Mas o feminino dela, é o fato dela ser uma mulher preta, o gênero não está ali bem refletido dentro dela. E aí ela tem ali algumas coisas que se contradizem até. Por isso que é muito difícil, é muito profundo, é muita coisa. E é por isso que tudo isso perspassa raça, classe e gênero. Não dá pra gente falar sobre sermos pretos sem falar... Eu acho que não dá Cris, na verdade. Não dá Cris que está dando eco. E lembrando que raça vem sempre antes de gênero, né? Porque a gente tem uma pirâmide social que determina lugares, e é por isso que raça vem antes de gênero. Cris, eu vou pedir para você se apresentar para a galera e antes da gente continuar, mas tem algum microfone dando retorno. Eu não sei se está ligado em 2 lugares, eu acho que é o seu, Cris. Eu acho que quando a Cris falar, eu tenho que desligar. E depois, quando a gente for eu vou desligar o músico também. Cris, o espaço é seu. Apresente-se para o mundo. Tá bom, meninas. Primeiro, boa noite para vocês. Eu sou Cristiane. Meu nome completo é Cristiane da Silva Firmiano. Silva de mamãe, Firmiano de papai. Bom, eu acabei de completar segunda-feira agora 47 anos, e tenho 47 anos, sou divorciada há quase 6 anos, eu tenho 4 filhos, são 2 meninas e 2 meninos, a minha mais velha já tem 27, aí depois eu tenho uma menina de 12, um menino de 8, o Pedro, que é autista, e eu tenho o João, que é o meu menor, que tem 3 anos, para completar 4 agora em agosto. Minha formação é na área de podologia, eu sou podóloga, atuo na área desde 2008, que foi quando eu me formei. Me formei aqui em São José dos Campos mesmo, e atuo aqui em São José dos Campos, faço atendimento domiciliar, essa aqui é a minha sala, que fica na minha casa, na minha residência, e faço também, eu digo que 80% dos meus atendimentos são domiciliares, então eu vou até os clientes, a maioria são idosos. E assim, eu ouvi um pouco vocês falando, né, a questão do poder de nós, mulheres negras, e eu sempre gosto muito dessa pauta, do poder da mulher negra, porque eu venho de uma família, aliás, eu venho de 2 famílias, tanto da minha mãe quanto do meu pai, porque tanto da minha mãe e do meu pai são 2 famílias negras, e as mulheres são muito fortes, as mulheres sempre foram muito fortes, tanto na família da minha mãe quanto do meu pai. E o meu pai, ele faleceu tem 2 anos e meio de Covid, mas o meu pai, ele sempre foi uma pessoa, assim, um homem à frente do tempo dele, e sempre muito claro com nós 3 filhas mulheres, no quesito, vocês podem. Então, desde a gente adolescente, o meu pai sempre falou para mim e para minhas 2 irmãs, estudem, tenham o trabalho de vocês, tenham o dinheiro de vocês, não importa a quantia, mas o importante é que vocês tenham o dinheiro de vocês, e realmente é aquilo que a gente vê hoje, para vocês não precisarem ficar dependendo de terceiras pessoas, né, independente se de homem, se de mulher, mas para que a gente também consiga entender a nossa importância no meio da sociedade. Né? Então, assim, eu ouvi um pouco vocês falando sobre nós nos reconhecemos como mulheres negras,
né? Eu demorei um pouco para entender essa questão de que a minha pele fazia diferença em muitos lugares. Demorei muito para entender isso, mesmo sendo negra retinta, sempre tive... Eu achava muito estranho quando eu saía para procurar emprego antes da formação da podologia, e assim, né, há anos atrás, concluir o segundo grau era algo que, assim, nossa, já é uma oportunidade de trabalho, né? E aí eu me lembro que colegas, assim, da escola, elas sempre estavam trabalhando e eu não conseguia trabalho, não conseguia trabalho, não conseguia trabalho. E aí, depois, conversando com a minha irmã mais velha, a gente foi entendendo um pouco desse contexto, até mesmo porque o meu pai, ele falava pra gente assim, olha, eu sou projetista na Ericsson, eu sou o único homem negro da minha área de atuação. E aí a gente foi entendendo a dificuldade por conta da nossa raça, por conta da nossa cor, né? Mas isso também não fez com que eu me retraísse de forma nenhuma. Então, assim, quando eu terminei o meu curso de podologia, tive um pouco de dificuldade de atuar na área aqui em São José, porque, infelizmente, São José é uma cidade, assim, financeiramente muito estruturada, né? Mas de grande parte de pessoas brancas, né? Então eu tive bastante dificuldade, como eu tenho até hoje, mas hoje a minha vantagem é que eu tenho a bagagem profissional, eu tenho a minha prática, que independente de cor de pele, entendeu? Quando as pessoas me encontram no Instagram, elas entram em contato comigo porque elas precisam resolver um problema, que é o problema dos pés dela. Então, eu ainda hoje... Eu recebo algumas mensagens pelo WhatsApp, até questionando a minha formação. Perguntam assim, tem pessoas que já começam perguntando assim, é você a podóloga? Mas, você que é a podóloga, e eu sempre, primeiro eu mando o meu cartão digital para a pessoa, peço para ela me enviar uma foto, e aí eu já vou detalhando, avaliando, eu já vou informando o valor, se ela quer o atendimento aqui no meu espaço, se ela quer que eu vá até a casa dela. Então, assim, ainda, infelizmente, tem muito forte, né, essa questão do racismo, do desacreditar no potencial, né, principalmente da mulher negra, porque a gente sabe que nós estamos ali na base da pirâmide, né. Mas tudo uma luta, né, gente? É uma luta diária, uma luta constante. Eu tenho 2 filhas mulheres. A minha filha mais velha, de 27 anos, ela está concluindo agora pedagogia, né, e já trabalha na área, trabalha em 2 escolas aqui. A minha filha mais nova também, assim, muito empoderadíssima desde pequena. Ela entende. Daqui a pouco eu vou chamar ela aqui. Ela é da minha corzinha também, linda, maravilhosa, mas ela entende a importância dela e eu sempre falo para elas assim, vocês podem tudo. É difícil sim, tem dia que é cansativo, mas a gente pode. Perfeito. E é isso, assim. Maravilhosa, né? Parabéns pelo seu aniversário. Vai falar, amiga? Seu microfone tá fechado, tá aí. É um prazer te conhecer, Cris, né? E assim, é muito legal, assim, é muito bom essa ideia de... Aliás, muito bom não, né? Essa ideia de luta, né? E ela é muito real. Nós, mulheres pretas, estamos lutando por muita coisa há muito tempo, né? Nossos antepassados, nossos ancestrais, né? Seguem muito lutando. E aí eu observo um movimento agora, né? Que assim, como eu falei, as coisas elas são muito plurais, né? E as coisas elas são somatórias. E além de nós, mulheres pretas, estarmos lutando, né? Por espaço em ambientes políticos, por cargos, por uma vida profissional, enfim... Além de tudo isso, acho que agora a gente tem um movimento que nós, mulheres pretas, estamos lutando para ser vista apenas como mulheres. Ou a gente está lutando para que a gente possa lutar menos.
ou a gente está lutando para poder ser frágil, para poder ser fraca, né? Porque tá tudo bem, a gente está lutando para poder chorar, a gente está lutando para poder ser livre de verdade. E empoderamento feminino, né? Na verdade, ele vem da palavra poder, mas Bell Hooks traz muito isso, né? E é o poder de escolha, que tem a ver muito com o poder de livre, de ser livre de verdade, que tem a ver com liberdade. Esse empoderamento, ele tem muito a ver com liberdade de ser, né? Porque às vezes a gente fala de conquista. E aí a Érica trouxe muito bem. A gente não está falando de conquista material, de lugar profissional. Não, as nossas conquistas também, assim como nós, mulheres pretas, são muito plurais. E assim, o material, ele é importante, né? A gente não pode aqui, jamais, não gosta da ideia de romantizar, né, a quanto que dinheiro e poder, aliás, que liberdade econômica é uma coisa importante para a mulher preta, né? Porque muitas mulheres pretas, nós somos maioria, por exemplo, que somos vítimas de violência doméstica, e um desses motivos é ali a dependência econômica. Então, mulher preta tem que ser livre, sim, economicamente falando, mas não basta, né? A gente tem que ter o nosso ser livre. A gente precisa largar, eu gosto muito do termo de largar a guerreira, né? E esse largar a guerreira, ele passa por todos na vida profissional, né? Por exemplo, uma mulher preta que assume um cargo de liderança e ela olha para aquilo e fala, olha, eu gosto, eu sou boa, ela não se sente culpa, ela tá largando a guerreira de achar ali que ela tem que estar sempre em lugar subalterno, né? Uma mulher preta que quando tá passando por dificuldade, consegue pegar o WhatsApp e ligar para uma amiga, né? E chorar e falar que precisa de ajuda, ela tá largando a guerreira, porque a gente acha que a gente tem que guerrear sozinha. Uma mulher preta, né? Que conhece alguém que para ela, que ela consegue externar, que quer ser amada, que quer ter uma vida afetiva, tá tudo bem, ela tá largando a guerreira, porque o amor e o afeto também é para nós. Nós não é só de luta que uma mulher preta vive. E assim, é muito interessante esse movimento, né? Dessa luta por largar a guerreira, para essa luta por poder ser livre, e, né, em todas as áreas da vida, né? E por ser quem somos. E aí, mais uma vez, né, saindo aqui da bolha e trazendo aqui, né, né? Trazendo aqui uma outra questão. Enquanto nós, né, mulheres pretas, né, héteros, cisgêneros, estamos aqui lutando para poder ocupar espaço, para poder ser frágil, para poder ser fraca, para querer ser cuidada, existem mulheres trans, por exemplo, que além de tudo isso, estão lutando para serem vistas como pessoa, estão lutando para poder usar banheiros, que é básico, estão lutando para permanecer vivas, né, porque as mulheres trans, negras, que mais matam pessoas trans. Mata pessoas trans. Né? Então, assim, é muita luta, né? E assim, é tudo somatório. O fato da gente lutar por poder em espaços, né? O fato da gente querer conquistas materiais não anula a nossa luta pelo direito de ser frágil, não anula e a gente querer largar a guerreira, né? Enfim, isso é uma coisa muito importante de ser dita. Eu acho importante quando você traz o largar a guerreira, uma metáfora também de que não necessariamente a gente precisa largar, né? Porque uma hora ou outra ela vai ter que aparecer. Ela faz parte de diversas personas que a gente tem ali. Mas eu acho que usar outras. A gente não está acostumada a usar outras. A gente sempre foi guerreira, né? Sempre foi a mulher que sustentou a força, sempre foi a mulher que deu conta de todas as dores e não tem, talvez não tenha mais essa necessidade. Então a gente pode ser a princesa, a gente pode ser o dragão, a gente pode ser a torre, a gente pode ser o que a gente quiser nessa história, que não é um conto de fada. A gente pode, inclusive, colocar os príncipes encantados para fora da torre, né? E aí eu gosto muito do livro do Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, porque ela traz essa reflexão, assim, a gente nasce pessoas pretas, de fato, né, negras, pessoas negras, mas a gente se torna, e nesse tornar, é bacana retomar que foi tirado tudo da gente, né? A gente traz aí o conceito do imaginário coletivo. O que está nesse imaginário? A gente foi desumanizado, fomos animalizadas, né? A gente sofreu violências que tá posta na sociedade, está ali. Podemos não ser nós, né? Foi nossas antepassadas, mas isso está de alguma forma presente no inconsciente aí. E o quanto que, se a gente se fragmenta, eu me fragmento
momento também para me reconstruir. Eu não tenho essa condição. Então, eu não preciso deixar de ser a guerreira. Eu posso ser guerreira, mas eu vou reconstruir os meus afetos, eu vou reconstruir o meu conceito de família, eu vou reconstruir a minha noção de irmandade, de mulheridade, né? Eu vou me reconstruir enquanto tudo. E aí é por isso que é importante entender que esse processo de empoderamento, ele é plural. Ele nunca vai ser igual para cada uma de nós. Não, ele vai ser sempre diferente, porque a gente se faz a partir de histórias diferentes. Então eu posso ser uma profissional incrível, empoderada, e ter as minhas fragilidades, como você trouxe, Thaís, dentro de relacionamentos afetivos, porque isso diz da minha história individual, junto com o social. Eu não sou um ser fragmentado, né? Lógico, logo, eu vou ser influenciado por todos os contextos da minha vida. Uma mulher pode ser altamente empoderada enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto tudo, e ter uma fragilidade social, que é aquela busca por emprego, a escolaridade que é baixa. Então, acho que você traz pontos importantes, mas eu achei, pelo olhar da psicologia, né, pontuar que a gente não precisa deixar de ser nada. A gente pode ser tudo e entender qual que é o momento. Qual que é o momento que eu sou essa profissional? Qual que é o momento que eu preciso ser filha? Qual que é o momento que eu preciso ser mãe? Porque senão a gente volta para o estereótipo da mulher negra, que é a negra bar, que vai dar conta de tudo, inclusive abrir mão da sua vida. Ou a gente acaba olhando só para a nossa sexualidade, baseando a nossa vida nisso. Ou a gente acaba se tornando a mulher que enfrenta tudo, que é a negra barraqueira, né? E aí eu gosto muito do ponto que a Neuza traz no livro, que ela fala desse estereótipo da pessoa negra, quando a gente vai pesquisar, no começo ali do pós-colonização, que sempre foi deixado para o negro tudo muito relacionado à arte, né? A questão da musicalidade, a dança, que tem muito a ver com os nossos sentimentos, né? Mas a parte da racionalidade sempre foi dada para a branquitude. Sempre eles foram os estudiosos, sempre foram os acadêmicos. E o quanto que, se a gente não cuida desse aspecto, inclusive, a gente acaba reproduzindo, né? A gente precisa olhar para tudo. Então, a gente vai olhar para as nossas emoções, mas vai olhar para a nossa racionalidade também. No começo da sua fala, você falou da Maju, né? Do quanto que a Maju, quando ela assumiu como âncora no jornal, ela contaram, eu achei isso cúmulo, contaram quantos erros de português ela cometeu naquele dia. Sendo que a gente tem repórteres brancas que até caem no programa e não são canceladas, né? E aí, quando a Cris traz, eu lembrei na hora, quando a Cris traz a questão que questionam também o lugar dela, é exatamente isso. O quanto que a gente é questionada na nossa capacidade. E aí o processo de se empoderar deixa de ser um processo para nós. É um processo que, além de eu fazer para mim, que já é doloroso, entender quem eu sou enquanto mulher negra, eu tenho que provar para o outro. O meu processo de empoderamento, porque eu sou questionada em todos os espaços, o quanto que eu sou empoderada ou não, né? Então, acho que a fala de vocês, nós trouxe, é um turbilhão, né? A gente vai trazendo as coisas aqui, vários pontos para amarrar, e é muito louco isso. Pode falar, Cris. E eu acho que um ponto muito legal, assim, né, que vocês citaram, que é a questão do relacionamento, né, relacionamento amoroso, todas as relações, porque tudo está interligado, né, não adianta, como vocês falaram, a gente não é uma coisa só, a gente realmente é o plural. E a questão de relacionamento amoroso, eu acho que pega muito para nós mulheres negras, porque é bem o que falou Glória Maria uma vez. Aliás, ela falou várias vezes. Os homens negros não nos querem. A gente tem que ser franca, né? Então, os homens negros não nos querem. Não, a gente não pode generalizar, porque hoje eu estou num relacionamento com um homem negro. Mas grande parte dos homens negros não nos querem. Os homens brancos estão com as mulheres brancas. E as mulheres negras se relacionam com quem? Né? Eu acho que é algo assim tão pontual e tão presente. Eu converso com várias mulheres brancas e mulheres negras. Não vou falar que de todas com quem eu converso, todas as mulheres brancas estão em relacionamentos maravilhosos. Não, mas a gente sabe que grande parte das mulheres negras vivem, sim, uma grande solidão, né? É uma realidade.
E eu acho que é algo também que a gente precisa conversar, que a gente precisa falar, porque quando se fala do empoderamento da mulher negra, a gente tem que pensar exatamente o que vocês falaram. O empoderamento não é somente, eu colocar um mega hair, eu colocar cílios, eu me vestir com uma roupa linda, colocar um salto maravilhoso. Não, realmente, o empoderamento dentro, né? Tá aqui, tá na gente no geral, né? Vocês estão olhando aqui o meu cabelo curtinho hoje. Há uns 4, 5 anos atrás, eu raspei meu cabelo, mas eu raspei porque eu quis, porque eu sempre achei lindo mulher negra com a cabeça raspada, né? E aí vem vários questionamentos, e dentre eles a questão da feminilidade, né? Como é que uma mulher negra vai ser feminina com a cabeça raspada? E aí eu sempre digo assim, que, gente, não está na falta de cabelo, não está no cabelo crespo, está em muito mais coisas, né? E eu acho que é legal a gente falar sobre isso, sobre essa questão da feminilidade da mulher negra, que ela existe sim, independente dos corpos, porque a mulher negra ela é muito vista como, né, ainda é vista, né? Nós temos que ser bem reais, bem franca, como aquela que é gostosa, né? Aquela que é a poderosa, mas é a poderosa no sentido de bunda, de peito, e não é disso, né? A gente é mais, né? A gente é muito mais que isso. Só rapidinho, acho que é importante fazer duas... Tá dando eco. Importante fazer duas pontuações dessa fala que você traz, né, Cris? Eu acho que primeiro a questão da solidão, que sim, a solidão tem cor e ela é preta, né? E a gente vai falar sobre isso, mas isso me lembrou de uma pauta da luta, né, que a gente escuta, acho que eu e a Thaís já conversamos muito sobre isso, que é o termo palmitar. E deixar claro que esse termo é um termo ofensivo para mulheres negras. A gente não usa, mulher preta não palmita. Porque palmitar, escolher, parte do princípio de que eu tenho possibilidades. E quais são as possibilidades sociais, né, de relacionamento que uma mulher preta tem? Então, acho que você colocou esse ponto muito bem. A gente não tem. A gente não tem. A gente fica com o resto, com a sobra, né? Então não é uma escolha. E é por isso que esse termo é inadequado. A gente escuta muito falarem, tal mulher tá palmitando. Não cabe para nós. E aí um outro ponto é que essa reflexão que você trouxe do amor romântico, né? Porque a gente vai falar, o amor preto ele se desdobra em várias coisas, de consumir de outra pessoa negra, de conversar com outras pessoas negras, enfim, estar em espaços com outras pessoas negras. Mas tem um outro aspecto que é o amor romântico. Apesar de que as pessoas questionam, sim, o amor é uma construção social, né? Não é só uma questão ali química, não é só uma questão emocional, é uma construção social. O Bob salvou, inclusive, no perfil do Sextona House, a história da redenção de Cã, que vai falar dessa construção em diversos aspectos. Mas já que você trouxe a questão do amor, gostaria só de dar mais uma vez uma pontuada nisso, né? O amor, ele é uma construção daquilo que é belo, daquilo de como que eu desejo algo, de como que é me ensinado que eu vou desejar algo, né? Como que eu vou me relacionar com essas coisas. E por muito tempo, hoje, não de uma forma tão maçante, porque a gente tem alguns outros tipos de representatividade, mas por muito tempo o amor foi pensado dentro de um padrão eurocentrado de beleza, de inteligência, né, de pertencimento. Então, o que era bonito ser amada? É a mulher branca, a mulher com a estética da Barbie, né? Quem eram as mulheres assumidas? Essa mesma mulher. Quem era o homem passível de amor? É aquele homem branco também. Até porque nós tivemos pesquisas que embasavam a agressividade de pessoas negras, que isso é inadmissível, né? Então, é por isso que a gente fala que o amor é uma construção social. Nós fomos ensinados a amar uma estética eurocentrada, ao passo que fomos ensinados a odiar aquilo que era característico nosso. Então tem histórias do período ali de quando os navios negreiros chegam no Brasil, os cabelos foram cortados, não por uma questão de higiene, como era pautado, mas por uma descaracterização. Se a nossa identidade
identidade, ela é construída a partir daquilo que nós somos de forma inata, mas também a partir de como a gente se relaciona com o ambiente, me tiram a espiritualidade, me tiram o pertencimento, me tiram minha cultura, minha religião, e nem o dialeto eu posso usar, nem o meu nome africano eu posso usar. Qual é a possibilidade de construção de identidade que eu tenho? E aí, de fato, eu vou amar qualquer coisa que me é servido à mesa. E é por isso que quando o amor não é servido, eu levanto da mesa. E passou da hora da gente se levantar da mesa de qualquer afeto que é oferecido para mulheres negras. A gente não precisa mais ficar no espaço e na posição de amante. A gente não precisa mais ficar no lugar das meninas que não são escolhidas para arraial. Eu odeio esse período de festa, porque é sempre a mesma coisa. Nunca a noiva é preta, né? Então, não tem problema, vamos construir as nossas. Eu acho que é muito importante, então, quem não viu, vai lá no perfil do Sextona House e pesquise, leia a história da redenção de Cã, para vocês entenderem como que é a construção de afeto e esse, como é que eu posso dizer, esse glorioso perfil da branquitude que apagou, né, aquilo que era pertencimento e identidade das pessoas negras e fez com que a gente se odiasse inclusive a nossa estética. E se a gente se odeia, como a gente expressa aquilo que a gente sente, claro que nós vamos odiar também as nossas irmãs, as outras estéticas que parecem com a gente. Amiga, você ia falar aquela hora eu te cortei, Thaís? Amiga. Não, amiga, imagina. Primeiro, eu adoro, né, ouvir. Uma das mulheres que eu comecei a ouvir falar sobre afeto, né, sobre amor preto e sobre solidão da mulher negra, foi a Érica, né, amiga? Eu te adoro ouvir falar sobre isso, assim, eu aprendo muito. E o que eu queria voltar, né, sobre aquela ideia que você falou de largar a guerreira, que eu achei muito interessante essa ideia, de a gente não precisa largar nada, a gente pode ser tudo. Isso é muito bom. Né, essa ideia de, né, e aí a Cris traz, né, porque nós somos muitas coisas, né, e é sobre isso, nós somos muitas coisas, né, e aí a Cris trouxe também, né, a ideia da supersexualização, que é aquele estereótipo que você já tinha falado antes, né, da preta-exportação, da globeleza, né, e como eu disse, né, a minha construção, ela passa por muitas mulheres, né, eu comecei a ler, ouvir e pesquisar, e tem um vídeo, assim, que ele é muito antigo, do TEDx, que é da Nathalie Neri. Nathalie Neri é uma blogueira, né, de hoje em dia ela faz outro tipo de conteúdo, mas ela fez muito conteúdo sobre colorismo e tudo mais, e tem um vídeo dela que chama A Mulata que Nunca Chegou. Eu me lembro de ver esse vídeo no comecinho da época de Instagram, assim, e me identificar na hora com esse vídeo, né? Então eu deixo aqui para deixar fixado na live, né? Para que as mulheres assistam isso. É A Mulata que Nunca Chegou. É um vídeo muito bom e, assim, foi muito crucial para eu entender diversas coisas, inclusive sobre afeto, né? Sobre como muitas vezes nós somos enxergadas, né? E como que isso é complexo. Né, porque essa ideia da preta-exportação, ela é muito complicada. E assim, eu não tenho problema nenhum em trazer uma vivência minha, né, porque existe esse estereótipo, ser hipersexualizado não é uma coisa ofensiva pra gente, né, pra nós, mulher preta, ser hipersexualizada é uma coisa que fere, atravessa. Entretanto, eu sou uma mulher preta super vaidosa, eu sou uma mulher preta que gosta muito de samba, de festa, nós somos, né, amiga? De dança, de música, né, e assim, isso não significa que eu estou sendo, né, porque eu gosto, eu amo e tá tudo bem, é isso, empoderamento é sobre ser, mas o fato de eu ser não está dando armas, né, não está sustentando esse estereótipo, porque nós somos muitas coisas. Né, eu sou a mulher que realmente gosta de samba, eu sou super produzida e também sou inteligente, também sou muitas outras coisas, né? Então, assim, acho que o empoderamento tem a ver também com não entrar em rótulos, né? Sobre essa ideia de poder ser de forma fluida mesmo. Sim. Acho que quando você traz essa questão do rótulo, traz até uma outra questão que para nós é muito forte, que é a síndrome de impostora. Marvada síndrome de impostora, né? Exatamente por isso. Primeiro porque a gente se sabota, né? De tanto medo, já é tanto julgamento gratuito, que a gente começa a pensar nisso. Nossa, mas na hora que você estava falando, eu me lembrei de vários espaços por onde eu passei, profissionais ou não, que sempre a questão da minha roupa era julgada. Mas mulheres brancas com um corpo diferente do meu podia usar.
podia usar, porque o problema não era roupa, aquilo não era uma norma social. O problema era no meu corpo, né? E aí a gente fica, eu fico pensando, nossa, não vou com essa roupa, nossa, não vou. E você começa a pensar, se sabotar a sua vivência plena, que você trouxe a liberdade, né? O empoderamento ligado à liberdade. Você começa a sabotar a sua vivência, o seu lazer, o sair ou fazer qualquer coisa, a partir do rótulo que foi dado para você. Sem questionar, às vezes, inclusive, porque questionar dói. Eu nunca me canso de falar que o processo de tornar-se negro, o processo de tomada de consciência, ele é doloroso, porque a gente não tem suporte. Não tem. E a ciência que cabe dar esse suporte, que é a psicologia, é uma ciência elitizada. É uma ciência injusta, é uma ciência também criada a partir de um padrão eurocentrado, né? Então, qual que é o suporte que a gente tem? E eu queria aproveitar para perguntar para vocês como que vocês lidam com isso? Com esse processo de autossabotagem, né? Com esse processo de síndrome de impostor que a gente vive muito fortemente. Muito bom, amiga. Muito bom você trazer essa pauta, assim, né? Eu acho que tem a ver, aquilo, né, o processo de... Nós não somos mulheres empoderadas, nós estamos nos empoderando, né? O processo de empoderamento, que também tem a ver com o processo meio que de cura, né? Porque o racismo e o machismo machucam muita gente, então a gente se empodera e a gente se cura, né? Tá tudo muito interligado. Ele tá acontecendo e ele é perene. Né? Inclusive, eu acho que essa coisa de lidar com a síndrome impostora, não tem problema nenhum de trazer vivências próprias para esse espaço, é um processo muito de agora para mim. Né? A Érica traz a ideia da psicologia, né? Eu faço terapia afro, uma terapia com uma clínica racializada. Adoro minha terapeuta, ela é uma mulher preta, é totalmente virtual, sempre fiz, já está indo para 2 anos, e sempre fiz virtual, me adaptei muito, né, assim, eu trabalho virtualmente há muito tempo, em home office, então eu sou adepta, né, assim, apesar de não gostar de tecnologia, eu sou adepta, e assim, tem gente que duvida, tem gente que acha que terapia por videoconferência, de forma de distância, não ajuda, mas ajuda sim, fazem 2 anos que eu faço, fazia psicanálise, agora eu faço TCC. E sempre foi racializada. E isso faz muita diferença, né? E assim, é uma diferença que dói. A gente se percebe, a gente se olha muito, né? É uma ideia de... Também é uma forma, assim, de entender que nesse momento eu não preciso ser guerreira, né? Eu não preciso ficar ali não preciso defender mais tanto ali uma imagem profissional, porque ela já está posta, né? Eu não preciso ficar provando tanta coisa para o mundo, né? E é sobre isso. Então, assim, é um processo muito difícil, afeta a gente todos os dias, a gente vai sair de casa, parar para pensar, a gente vai para um lugar, parar para pensar, mas é muito bom também a gente poder acolher, assim, as nossas incoerências, os nossos medos, e é aí que vem a importância dos espaços seguros, gente. Mulher preta não se empodera sozinha. A gente tem que ter um espaço seguro, né, Carol? A Carol tá assistindo a live. A gente tem que ter um espaço seguro para a gente poder compartilhar esse tipo de coisa. A gente tem que falar sobre os nossos medos. A gente tem que falar sobre a síndrome da impostora que tem dentro da gente. Se a gente começa a não falar sobre as coisas que doem, a gente começa a achar que tá tudo bem, que tá tudo normal. Quando a gente fala, a gente dá a oportunidade de se curar. Só que é claro que não dá para falar para qualquer pessoa, mas a gente precisa falar, a gente precisa olhar para aquilo que dói e mexer. Fácil? Claro que não. É como eu falei desde o começo da live. O processo de empoderamento, o ativismo, tudo que perpassa, né, ali mulheres pretas, é muito difícil, não é absoluto, é tudo muito dual, plural, né? Então, assim, não é fácil. A gente está em construção e aprofundar debates não é fácil, né? Só a gente aqui, olha quanta coisa que a gente destrinchou. Olha quanta coisa que veio, quanto ponto que veio. Mas a gente precisa fazer. Porque se a gente não faz, se a gente não olha, as coisas começam a se normalizar. E não olhar para esse tipo de coisa, não entender esse tipo de coisa, enfraquece os movimentos. Né? Então, pessoas pretas, por exemplo, que não querem olhar para suas dores, ou pessoas que estão dentro do movimento e não querem falar dos problemas que existem dentro do movimento. Então, assim, a mulher... E aí, assim, já estou indo para um outro, né? Mulheres pretas, às vezes a gente se atravessa, né? A gente tem que falar sobre isso, porque se a gente não fala, a gente continua se atravessando. E isso enfraquece o movimento, isso nos enfraquece, né? E é isso que a sociedade, que o racismo, que o patriarcado quer mesmo. Eles querem mais que a gente se atravesse muito. E quando a gente se atravessa, eles ganham, né? Então, assim, acho que é isso.
Cris, a Thaís trouxe um ponto na fala dela, né, que é esse ter um espaço seguro. E aí eu queria, bom, eu não sou mãe, eu sei que a Thaís também é, eu queria que você falasse um pouco dessa, porque é uma conquista. A maternidade negra, sem dúvida, é uma conquista, né? Por tudo que a gente vive. Existe um dado, né, que fala que mulheres negras são as mulheres, o maior índice de como é que falam? Pânico, meu Deus, travou aqui, mas de ter um quadro de pânico depois do parto, porque a gente sabe, né, essa depressão pós-parto, agora voltou, porque a gente sabe que os nossos filhos e filhas pretos e pretas não são nossos. A gente sabe que a vida deles pode acabar a qualquer momento saindo na rua para comprar um pão. Se ele correr, então, leva 3 tiros, ninguém vai saber o que aconteceu, né? E aí, por isso que a gente considera uma conquista, o maternar preto, o maternar de uma mulher negra. E eu queria que você contasse um pouquinho essa sua conquista. Você disse que é mãe. Eu tenho, na verdade, 4 grandes conquistas, né? Eu fui mãe. Nossa, e assim, a maternidade para mim é maravilhosa. É difícil, eu não romantizo a maternidade de forma nenhuma. É muito difícil, ainda mais para uma mulher preta, é muito difícil sim. Porém, eu sempre, bom, vou começar assim, a minha primeira filha, né, a Nadine, ela já tem 27 anos hoje, então eu fui mãe da Nadine com 19 anos, aos 19 anos a Nadine nasceu, e você falando, né, Érica, dessa questão da depressão pós-parto, né, porque na verdade a gente pensa em muitas coisas, né? Principalmente a questão financeira também, porque a gente não pode deixar falar da questão financeira, mas eu penso muito, bastante mesmo, mas faço terapia também, faço terapia há uns 6 anos. A minha psicóloga não é uma mulher negra, é uma mulher branca, mas muito consciente. Tem algumas pautas que eu levo para ela. Tem algumas questões, como a questão da solidão da mulher negra, que eu levei para ela e ela desconhecia, e começamos a conversar sobre isso, e ela foi pesquisar e realmente foi muito bom. Mas voltando à maternidade, eu digo para vocês assim, que é uma descoberta sempre, até porque eu tenho uma filha adulta, tenho uma adolescente, e 2 meninos, né, menores. E eu digo para vocês assim, olha, aprendizado constante, diário, né, até mesmo porque o meu filho de 8 anos, o Pedro, ele é autista, então foi aí foi muito difícil, porque quando ele tinha 2 aninhos, ele ainda não falava, o que fazer com essa criança, até porque o SUS, ele nos atende, né, como atende a maior parte das mulheres negras, isso a gente precisa falar, né, e ele não nos atende numa totalidade. E aí, o que fazer com essa criança que tem um diagnóstico, e aí eu preciso buscar terapia, e nós sabemos que grande parte das terapias, elas são particulares, e aí, enfim, foi um outro também desenvolver, mas olha, eu digo para vocês, sempre em busca de outras mulheres negras também, e para poder chegar na mãe que eu sou hoje. E não sou sozinha, tem a questão da rede de apoio, que ela é extremamente importante. A rede de apoio é minha mãe, minha irmã, amigas, amigos homens, irmão. Então, a rede de apoio, ela precisa existir para nós, mulheres negras, porque é muito difícil a gente conseguir sozinha dar conta de tudo, até porque a gente não dá e a gente nem tem que dar conta de tudo, né? Então, a maternidade, para mim, Cristiane, ela sempre foi muito importante, e ela é muito importante. E eu digo assim para vocês que ainda não são mãe, mas pensam em ser mãe, uma coisa que eu sempre digo assim,
a mulher, né, independente se é mulher branca, se é mulher negra, a gente tem que querer ser mãe, a gente tem que querer o filho, né, porque nós somos mesmo que seja uma mãe, que não seja uma mãe, que o filho venha do útero, mas, digamos assim, que grande parte de todo o cuidado dos filhos acaba sendo nosso, né, e assim, eu digo que é um aprendizado constante, a questão da maternidade. Maravilhosa. Nossa, você falando, é muito louco, porque eu fico lembrando de várias falas da minha mãe. Isso acho que deve ser para a Thaís também, né? Não no mesmo contexto, mas o plano de fundo, assim, como que as histórias são semelhantes, né? De você ter que resistir e buscar. Você falou do SUS, sim, a população negra é a que mais acessa o SUS e ainda assim não é uma estrutura preparada para nós, até porque não é uma estrutura que tem um processo de consciência, né? Então as pessoas que acessam acabam sendo revitimizadas ali. Enfim, mas pensando nessa maternidade, quando você falou de querer ser mãe, acho que isso cabe mesmo para todas as mulheres, né? A gente precisa pensar se a gente quer ou não, mas acho que chama minha atenção a questão da mulher negra, porque o ser mãe, por muito tempo, eu acho que ainda hoje, é aquilo de, nossa, eu gerei uma extensão de mim. A gente não trabalha uma maternidade para a liberdade, né? Desse filho que vai nascer e vai para o mundo. A gente trabalha como uma extensão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas realizações. Não é à toa que quando chega criança no consultório, a gente pensa que a criança é só um sintoma do que está acontecendo dentro da casa com os adultos. E aí a gente sempre foi lesada, né? Mulheres negras sempre foram lesadas daquilo que poderiam ser, daquilo de todo o seu potencial, dos sonhos que tiveram. E é por isso que a gente precisa pensar, né? Eu quero ter um filho de fato, eu quero maternar um outro indivíduo, um outro ser humano, ou eu quero ter algo que vá me supor um amor incondicional. São questionamentos que a gente precisa fazer quando a gente está fazendo um projeto de vida para qualquer coisa. Então, acho que esse ponto que você traz, desse desejo do maternar, também, sim, é importantíssimo. A gente tem até... Fica aí, viu, Bob? O Bob está existindo? Fica a dica. Vamos falar sobre maternidades negras. Amiga, Thaís. Realmente, essa ideia da maternidade, assim, né, eu também não sou mãe ainda, né? Mas realmente é algo a ser pontuado, né? Não tenho propriedade, né? Não me julgo apta para falar sobre esse assunto, mas acho que é algo que precisa ser ventilado de uma forma melhor. Inclusive, assim, a gente precisa entender que tudo que está sendo falado aqui, na verdade, é uma coisa que deveria fazer parte da construção social de meninas pretas e brancas, né? De homens também, inclusive, né? A gente está falando de Júlio das Pretas, mas tudo isso que a gente está falando também, assim, homens negros precisam ouvir esse tipo de coisa, né? Esse tipo de pauta também é para eles, né? E aí a importância desse tipo de espaço, né? E de como que a gente tem que, né, criar pessoas com esse tipo de ideias, né? Que infelizmente a gente está bem longe disso, né? Porque as pautas de movimento preto, assim, feminino, né? Ainda está muito longe dos lugares que deveriam estar. Né, assim, nas escolas, né, inclusive nas universidades, né, porque é um movimento social, né, então, assim, o direito, por exemplo, ele é uma ciência social aplicada, que foi muito elitizada, mas tudo isso, né, tudo que perpassa a sociedade, precisa do direito ali para poder fundamentar. Né? Então, assim, os movimentos sociais têm muito a ver com direito, né? E a gente não tem esse tipo de pauta, esse tipo de conversa nas universidades, e deveria ter, né? Esses dias eu fui fazer educação social numa escola, né? E assim, agora mudou o ensino médio, e agora, às vezes, dependendo de quem coordena, a gente tem alguns espaços. E aí, nessa escola que eu fui de Guará, tinha, por exemplo, uma atividade extracurriculares, que eles têm agora de projeto de vida e tal, e tinha lá empoderamento feminino, né? Não o preto, mas assim, empoderamento e tal. Eu achei isso incrível, né? Então, assim, porque se a gente tem meninas negras, né, adolescentes, que começam a se pensar de jeito diferente, tudo vai sendo construído de forma diferente. Inclusive essa ideia de maternidade, de amor romântico, né, de escolha e tudo mais. Então, a gente volta para aquilo que a gente já falou várias vezes, né? A gente está se construindo, esse espaço aqui hoje é um espaço de construção coletiva, e tudo está se construindo, né? A gente tem que pensar formas de construir diferente. Ser ativista social, afinal das contas, é sobre isso, né?
Acho que tem um outro aspecto do ativismo, quando você traz, Thaís, é a importância de entender, porque assim, quando a gente fala de racismo, logo as pessoas associam uma agressão, né, uma situação muito agressiva, e não necessariamente. Racismo, ele vai se expressar de diversas formas, né? A gente tem até um racismo ambiental, se a gente fosse pautar aqui cada tipo de recreativo, institucional, enfim. Mas um ponto importante para quem está aí no meio ativista, e para quem não está também, na verdade, é entender que as expressões do racismo, ele acontece de forma macro e de forma micro. A gente tem aí o racismo que é macro, que está posto, que é um plano de Estado que extermina a vida de pessoas negras, a juventude negra, sobretudo, né? Ainda mais considerando o antigo governo que a gente tinha, então era um plano de Estado, está posto. Mas a gente tem as microagressões, né? Que acontecem no dia a dia, que é isso, é a questão do afeto, é a questão do silenciamento, é o acesso à assistência, que quando a gente vai, mas a gente não pensa na questão financeira, a gente não faz um planejamento, só que a questão financeira está diretamente ligado a uma construção racista da nossa sociedade, né? A constituição ali das comunidades periféricas. O racismo é isso, e para ser ativista você precisa aprofundar o assunto, porque se você não está aprofundando, você não está dentro do ativismo. Não tá, sinto muito dizer, né? Você tá ali só como teve a geração tombamento, você tá só no tombamento, você tá indo junto com a onda ali, mas você precisa se formar, você precisa se formar, inclusive, para que você não seja mais um boneco dentro desse mecanismo, né? Eu gosto muito de pensar na questão do tráfico. As pessoas precisam entender qual que é o papel dela ali, o que tem por trás, porque quem que tá ganhando, o chefe que tá lá em cima? Não é o menino preto que está lá na biqueira, que está na quebrada. Não é. É quem está ganhando, provavelmente é uma pessoa branca que está lá no topo. Se eu não entendo isso, eu não me posiciono, eu continuo sendo parte desse mecanismo, né? Eu continuo sendo vítima. Eu não me permito sair desse lugar. Às vezes, de você estar ali fazendo, né, pequenas mudanças, você acaba contribuindo, né? E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, assim. Mas, e essa questão do tráfico também, né, é uma questão muito delicada, assim, né? E como que tudo é ligado, né? Porque, assim, a gente tá falando de mulher preta, e aí você trouxe a ideia do tráfico, né? E antes disso, a Cris falou sobre tem amigos, né, homens também, aí eu trouxe da ideia de que tudo isso tinha que ter falado para todos, inclusive de homens pretos, para homens pretos, né, e brancos também, mas principalmente os pretos. E tudo está interligado. Nessa ideia do tráfico, por exemplo, é o menino preto ali, né, que acaba indo para uma fundação casa, que na verdade é o que a gente chama de um aviãozinho que está sendo usado para aquilo, né? E é a mãe desse menino preto que vai enfrentar filas dia de domingo para ir levar coisas. É essa mãe que vai sofrer agressões, assim, cruéis e reais dentro do sistema prisional, que é uma revista íntima, que na verdade é invasiva, e houve ali uma ideia de que ela seria inconstitucional, mas é uma das muitas coisas que está parada no âmbito judiciário. O problema da guerra às drogas, que na verdade não é uma guerra às drogas, assim, que coloca os corpos pretos como alvo, também é uma questão de mulheridade, também é sobre mulher preta, porque são as mulheres pretas que choram os filhos que são assassinados, são as mulheres pretas que vão ali para a fila das penitenciárias para poder visitar esses meninos. As mulheres pretas sofrem muito, né, e duplamente, triplamente, né, às vezes é o marido, é o filho, né, então assim, e é uma dor, assim, uma questão também social, porque é uma mulher ali que tem que manter uma vida e tem que manter, né, um filho, e esse filho volta e ela não sabe o que fazer, porque o sistema prisional não ressocializa ninguém, né? Então, assim, são muitas coisas, é muito sensível, né? Nós somos temas sensíveis e transpassa muita coisa, e é muito legal ter um espaço como esse, que a gente conseguiu falar de tanta coisa ampla, né? E é muito lindo ver, né, conhecer mulheres pretas assim como vocês, com essa gana de aprofundar debate sem medo, porque a gente aprofundar debate, se olhar, o processo dá medo mesmo, porque a gente consegue, quando a gente começa a perceber, né, e eu acho que isso é uma questão também, a gente começa a perceber que tem muita coisa que não tem resposta, que tem muita coisa que a gente acha que sabe, mas ainda tem que buscar muito, né? A gente consegue perceber como que, assim, a gente está avançando, mas ainda falta muita coisa, né? Tem muita coisa, tem coisa que a gente não entende sobre a gente não acha lugar mesmo.
a gente fica só nesse campo de reflexão, Então é muito difícil, é muito bom, né, estar disposto a isso. E a gente cresce quando a gente aprofunda o debate, quando a gente se percebe assim. É muito bom a gente perceber que não sabe de algo, mas que eu tenho ali a Érica e a Cris que sabe, né? E é legal ter esse tipo de consciência também, né? Eu acho que o ativismo tem a ver com isso, tem a ver com ter essa habilidade de escutar, de aprender com as outras, né? Isso perspassa também a ideia de dororidade, de sermos, né? O dar as mãos umas para as outras precisa ser sobre isso. Às vezes, né, assim, estando no movimento, né, às vezes a gente percebe muito a ideia ali de ser por... Eu estava com a palavra aqui na ponta da língua, né, mas só quando é cômodo, do ser, né, de ser ativista por conveniência, amiga, é isso, essa era a palavra, do ser ativista ou de estar no movimento por conveniência. E como eu disse, né, a gente tem que falar das coisas não legais dos nossos próprios movimentos. A gente tem que ser crítica do movimento que a gente faz parte, porque senão ele não cresce, ele adoece. Se a gente não faz crítica dos movimentos que a gente faz parte, ele não cresce, ele adoece. E o ativista, por conveniência, ele acaba causando atravessamentos dentro do movimento. Então, ele fere pessoas dentro do movimento. Isso é sério, porque daí a pessoa que sai ferida do movimento, ela vai se curar sozinha, ela vai se curar em outros lugares, e aí vem uma crítica, e aí vem, assim, o cético, né? Que quando a gente se fere dentro do movimento, a pessoa se fere dentro do movimento e ela fica cética, né? E aí fica complicado, às vezes, acreditar, crer na luta coletiva, no movimento coletivo, né? Crer na mudança, que a mudança social só se faz do coletivo. Inclusive, né? Não é uma mulher, mas é um homem preto que é um escritor, assim, incrível, né? E ele tem a minha idade, assim, eu acho ele incrível, que é o Jovem Preto Rei, que é o Hércules, na verdade. Ele tem um livro sobre amor preto, mas ele fala disso passando por diversas questões, inclusive sobre essa ideia de movimento preto. E ele tem uma escrita sobre maturação da consciência preta, né? Então, assim, mais uma indicação que eu deixo aqui. Vão ler Hércules, vão lá acompanhar Jovem Preto Rei, é muito legal. E ele fala sobre essas questões de uma forma muito bonita. E aí, falando nele também, né? Só para encerrar aqui minha fala, que eu acho que a gente vai extrapolando um pouquinho, ainda sobre essa ideia de empoderamento, tem uma outra também que é a Riane Leão. Ela também é uma escritora preta e ela traz o empoderamento de uma forma muito sensível, poética e com uma ideia de empoderamento, cura e autoconhecimento. Então, é uma mulher muito legal também de você se acompanhar, né? Eu tenho uma frase dela tatuada que é assim: ser vulcão sem culpa. Quando a gente é uma mulher que se posiciona, as pessoas têm uma mania de trazer ali pra gente que a gente é explosiva, que a gente é tempestade, que a gente fala demais, que a gente é excessiva, né? E aí ela fala muito disso, sobre a gente ser quem a gente é sem se sentir culpa. E isso tem tudo a ver com a liberdade do empoderamento feminino preto que a Bell Hooks traz. Né, a gente ser o que nós somos sem se sentir culpa por sermos, né? Rir alto, sem se sentir culpa por rir alto, falar sem se sentir culpa por falar, sentir sem se sentir culpada por sentir, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o empoderamento, né? Ser aquilo que a gente é sem se sentir culpa, estar naquele espaço sem se sentir culpa por isso, né? Maravilhosa. Ai, gente, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês duas. Nossa Senhora, quanta coisa a gente desenrolou nesse tempo, né? Acho que se a gente fosse montar uma pauta aí, acho que tá dando eco. Se fosse montar uma pauta para o Sextou aí de lives futuras, né? Então a gente falou aqui do quanto que é importante falar da masculinidade negra, né? Porque vai sim, quando a gente fala dessa mulher que cria o filho sozinho, vai estar lá a pauta da masculinidade. Quando a gente fala dessa mulher que vive a solidão da mulher negra, vai estar lá a pauta da masculinidade. Então é uma pauta importante. Falar do pertencimento social, né? De quem está à margem. Quem está à margem é a pessoa negra, a população negra. Quem está em situação de rua, como colocaram aqui no comentário, é a população negra. Quem vai ter que ir lá pedir o suporte para os benefícios sociais ou para, de alguma forma, entender como que funciona num CRAS, num CRES, são as mulheres negras, né? E quem são esses profissionais? Um outro ponto, eu acho que muito importante, que a gente fiquei pensando quando vocês falavam, que nós somos mulheres adultas aqui,
constituídas de muitas formas. Mas a gente precisa de um diálogo adaptado para as nossas adolescentes negras, né? Então fica a pauta aí também, Bob. Tô cheio de pauta aqui nessa live. Mas eu queria agradecer. Então, a ideia é cada vez mais trazer, né? Em julho a gente pautou por trazer mulheres pelo Julho das Pretas aí, mas que a gente possa se encontrar de outras formas, em outros espaços físicos, inclusive, que eu gosto muito do contato, assim, e que a gente sempre traga sugestão, né? Porque às vezes a minha dor, dentro da minha bolha, do meu mundo, eu não estou enxergando. Essa outra mulher não está enxergando aquela dor que ela possa estar vivendo, aquela angústia, mas que a gente tenha espaço para dizer, olha, vamos cuidar disso daqui de uma forma carinhosa, acolhedora, e por isso eu sou muito grata por essa noite. Vocês são incríveis, eu tô apaixonada. Ai, Deus. E agradecer também a disponibilidade de estarem aqui, e agradecer para quem acompanhou a nossa live. Eu quero agradecer também o convite, né? O Bob que me convidou. Durante a pandemia eu acabei participando de algumas lives também, né? Pautas importantíssimas, e é muito, realmente, é muito tema a ser conversado, é muita coisa a ser falada, muita coisa importante, né, que precisa ser dita, conversada, ouvida, falada, e esse espaço de diálogo aqui é extremamente importante, e que Sextou na House continue com essas lives maravilhosas, né, e os encontros físicos, presenciais, são muito importantes, mas a gente sabe, né, que para todo mundo se reunir, a gente sabe que é difícil, mas esse espaço aqui é maravilhoso. Muito obrigada pelo convite e adorei mesmo. Muito obrigada. Gente, foi lindo estar com vocês, eu adorei, né? Vamos combinar outros momentos como esse, né? É lindo construir assim. Eu já tinha falado isso antes, né? Como que é incrível encontrar mulheres assim com essa disposição, né? E eu fui anotando várias coisas que também, as coisas, né? E a gente, né? Que começa a entrar nessas coisas. E eu falo pra mim que as vozes, né? Que daí a gente fica num papo desse, a gente sai depois, a gente sai pensante, né? A gente sai pensando várias coisas. E é muito gostoso, né? Eu acho que construir através do diálogo, construir coletivamente, construir com gente disposta, assim, é sempre muito lindo, é muito rico, né? E isso, inclusive, o tema que era conquista, né? Eu acho que 3 mulheres reunidas falando sobre coisas tão sensíveis, de um jeito tão leve, de um jeito tão bonito, didático, com fundamento, com base, é uma grande conquista das mulheres pretas, né? Então, assim, parabéns para nós. Parabéns para nós, e muito obrigada pelo convite, eu tô sempre à disposição. Miga, saudade. Gente, detalhe, saudade, eu moro numa rua, ela mora na rua de trás. E a gente fica nessa, amiga. Vamos sobre isso, a dificuldade de encontrar presencialmente. Mas Cris, foi um prazer te conhecer, viu? Obrigada. Prazer mesmo. Gente, sextou literalmente agora, sextou. Beijo, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. A função de cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida